Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Gabriel Vieira e esse é mais um vídeo de história. Hoje estarei trabalhando o tema Reforma Protestante na Inglaterra. Esse é um assunto específico para a disciplina de História, no tema Reforma Protestante, Reformas Religiosas do século XVI. E hoje estarei falando sobre a Reforma Protestante na Inglaterra e como aquela nação se tornou uma nação mais protestante do que católica. Muito bem. Geralmente, quando nós lemos sobre a reforma protestante na Inglaterra do século XVI, nós lembramos de Henrique VIII separando a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma apenas pela questão banal do seu divórcio com Catarina de Aragão, que foi negado pelo Papa. Porém, existem uma série de outras razões que devem ser levadas em conta também como motivos para esse cisma, essa separação. Muito bem. Como todos sabem, a igreja cristã ela surge no primeiro século com a pregação dos discípulos e com o passar do tempo, essa igreja ela vai crescendo. Depois de 100 anos, todos os primeiros discípulos morrem, os primeiros apóstolos, e o poder da igreja, então, passa para as mãos dos presbíteros, também conhecido como bispos. E do primeiro até o segundo século, esse poder ele é um poder compartilhado, sem nenhuma centralização do poder. Porém, do segundo para o terceiro século, a seguir, ocorre, então, uma disputa pelo poder, sendo vencida, então, pelos bispos da cidade de Roma, e começa a haver a centralização do cristianismo em uma única igreja, a igreja localizada em Roma. Nesse contexto das perseguições religiosas e da perseguição dos imperadores romanos, eles veem que é impossível vencer o cristianismo, e então nós temos a conversão de Constantino em 313 e o Edito de Milão de liberdade de culto aos cristãos. Mais tarde, então, o imperador Teodósio ele vai oficializar o catolicismo como religião de todo o Império Romano. Então, a igreja vai se tornar uma igreja católica, universal, no sentido de que todos deveriam seguir a mesma religião, apostólica, de seguir a doutrina dos apóstolos, e ser romana, por causa do Império Romano. Com o passar do tempo, ocorre uma politização do poder da igreja, e a nomeação dos papas agora atendem um interesse político também. Com isso, eles vão criando novas ideias, novas doutrinas, e vão se separando dos valores originais do cristianismo. Isso vai fazer com que vários homens, durante a Idade Média, contestassem as ideias e as doutrinas católicas. Homens como John Hus, Jerônimo de Savonarola, John Wycliffe, né? John Hus, entre outros homens. No século XVI, nós temos o início da Reforma, com a publicação das 95 teses de Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, às vésperas dos dias de Todos os Santos. Mais tarde, em 1536, já numa segunda linha de reforma, em uma segunda geração, nós temos também a publicação das Institutas da Religião Cristã pelo ex-padre, agora pastor, Jean Calvin, ou João Calvino, e vai fundar um sistema que, mais tarde sistematizado, vai receber o apelido de calvinismo. Esse nome não foi dado por ele, e sim pelos seus seguidores. Na Inglaterra, nós vamos ter, a partir de 1534, né, o Ato da Supremacia, que marca a separação definitiva da Igreja inglesa da Igreja romana. Porém, essa separação ela começa muito tempo antes, quando o bispo Wycliffe contesta algumas doutrinas do catolicismo, e ele acaba, então, sendo morto na fogueira.
Depois dele, vários outros bispos cristãos nas Ilhas Britânicas já vão se afastando pouco a pouco dos ideais católicos e criando, então, uma nova ordem de doutrinas cristãs nas Ilhas Britânicas. Com isso, em 1500 no início do século XVI, 1500, 1505, 1510, e principalmente depois de 1517, com a publicação das 95 teses, os ideais de contestação à venda de indulgências chegam também às Ilhas Britânicas. Nesse contexto, se efervescem os ânimos dos bispos e padres ingleses, que já não consideravam-se mais como tão católicos assim, e essas divergências elas são acirradas. Nesse contexto, nós temos a coroação de um rei, o rei Henrique Tudor, também conhecido como Henrique VIII. Esse rei contrai um casamento com Catarina de Aragão, filha dos conhecidíssimos reis católicos Fernando e Isabel da Espanha. Depois de um casamento conturbado, sem conseguir gerar filhos, Henrique VIII, então, tenta anular o seu casamento para casar-se com a jovem Ana Bolena. Ele, então, envia o seu pedido ao Papa para que ele anule o seu casamento, porém o Papa não aceita por uma questão de interesse político dos sogros do rei Henrique VIII, que eram o rei Fernando e a rainha Isabel, que eram reis muito católicos. Eles até tinham esse título de reis católicos da Espanha, que financiavam também os cruzados e eram responsáveis pela difusão da fé católica na Europa, nas Índias e na América, com o início do trabalho dos jesuítas liderados por Inácio de Loyola. Como então o Papa não aceita o fim desse casamento, o rei então decide partir para um outro nível de discussão. Através então do parlamento britânico, eles então criam a lei que ficou conhecido como o Ato de Supremacia. E o Ato de Supremacia, então, oficializa a separação da Igreja Católica Romana da Igreja Católica Inglesa, que vai receber o apelido de Igreja Anglicana. Então, Henrique VIII decide criar essa igreja para, em primeiro lugar, poder fazer o seu divórcio e contrair um novo casamento, que por sinal durou pouco tempo, e também para restringir a influência católica e a influência do Papa dentro da política do Reino da Inglaterra. Com isso, com o ato de supremacia, que foi essa lei, foi oficializada a separação, então, do cristianismo inglês do cristianismo romano. E com isso é sistematizada a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Nesse primeiro momento, a Igreja Anglicana ela continua com os mesmos dogmas, as mesmas ideias e tradições católicas, porém agora não mais sob o comando do Papa, mas sim sob o comando do rei da Inglaterra. Porém, como o Henrique VIII não era um bispo, não era um sacerdote, não era um teólogo, ele não tinha capacidade legal para criar regras e doutrinas e aprofundar as reformas religiosas na Inglaterra. Com isso, Henrique VIII contou com o arcebispo de Canterbury, ou arcebispo de Cantuária, conhecido como Thomas Cranmer. Esse homem foi responsável, juntamente com outros bispos, pela remodelação das doutrinas da Igreja da Inglaterra e a criação das doutrinas protestantes da Igreja Anglicana. Lembrando que essa primeira leva de mudanças ela é muito simples. Trata-se apenas de uma separação política, depois uma separação religiosa que vai aos poucos se afastando do catolicismo,
Lembrando que o anglicanismo é considerado como a via média. Então, deste lado nós temos o catolicismo, desse lado nós temos o protestantismo calvinista e luterano. Na via média, no caminho central, nós temos, então, o anglicanismo. Lembrando que muitos historiadores consideram que a igreja anglicana ela é dividida em duas. A High Church e a Low Church. A High Church, a alta igreja, ela é uma igreja católica, no sentido de ser universal para todos os ingleses, é uma igreja oficial do Estado, o rei e a família real são membros dessa igreja, que tem um conjunto de doutrinas conhecido como os 39 artigos da religião anglicana, que foram organizados no reinado da rainha Elizabeth, filha de Henrique VIII. Porém, cada igreja local, cada paróquia, ela pode ser mais protestante ou mais católica. Lembrando que ainda hoje, existem várias igrejas anglicanas, algumas mais conservadoras, outras mais liberais, mas nós temos a Igreja da Inglaterra e a Igreja Livre da Inglaterra. Lembrando que a igreja oficial do reino inglês é a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. No continente americano, nos Estados Unidos e nos demais países fora das Ilhas Britânicas, a Igreja Anglicana é conhecida como Igreja Episcopal. Muito bem, eu fui um pouquinho além do que o livro trata, mas, então, nós temos, só para recapitular, 4 ideias. Primeiro, os líderes da reforma anglicana. Henrique VIII, o rei, e Thomas Cranmer, o arcebispo. Segunda ideia, por que o rei decidiu criar a igreja anglicana? Ele decidiu separar a igreja para, primeiro, pela anulação do seu casamento com Catarina e casar com Ana Bolena, e segundo, para diminuir a influência do Papa dentro do seu reinado. Terceiro lugar, como ele fez isso? Por meio do ato de supremacia. O ato de supremacia oficializou a separação do trono da igreja da Inglaterra da igreja romana. A partir da aprovação dessa lei, do ato da supremacia, a igreja da Inglaterra passou a ser liderada pelo rei da Inglaterra. No caso, a atual líder da igreja da Inglaterra é a rainha Elizabeth II. Porém, para que não fique dúvidas a vocês, a rainha ela escolhe, então, o arcebispo de Canterbury, ou arcebispo de Cantuária, que é a paróquia mais importante da igreja na Inglaterra, onde, inclusive, está também a abadia de Westminster, que é a igreja oficial da família real. A rainha, então, como ela não intervém em assuntos religiosos, ela nomeia o arcebispo, e esse arcebispo, então, ele é responsável por liderar aquilo que é conhecido como a comunhão anglicana, que congrega congregações anglicanas, tanto na Inglaterra quanto fora delas. Lembrando que o líder da igreja anglicana, que causou a separação por motivos oficiais do divórcio, foi Henrique VIII, porém, as reformas couberam ao bispo Thomas Cranmer. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe o seu like. Qualquer dúvida, deixe seu comentário também e o seu questionário.